para o Senhor e deixar que Ele venha operar grandemente. E para isso nós temos que fazer algo. Temos que tomar algumas decisões na nossa vida para que o Senhor possa operar no nosso coração, operar na nossa vida, para que Ele possa fazer um milagre. E o maior milagre que o Senhor faz é a salvação de almas. O Senhor está pronto para salvar. O Senhor está pronto para libertar almas das garras de Satanás. Amém? E o Senhor sempre fez, sempre faz e sempre continuará fazendo milagres. Amém? Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, nós queremos te louvar, te adorar, agradecer ao Senhor por este momento, por tudo que aconteceu até agora, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar grandemente ao nosso coração, que nós possamos ouvir e entender a palavra do Senhor e colocar em prática, ó Deus. Pai, fala-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, a palavra do Senhor aqui fala do cego de Jericó. Todos nós conhecemos uma passagem bem conhecida, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, que a Bíblia se renova a cada manhã. Então nós sabemos que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Cada vez que nós a lemos, cada vez que nós a observamos, que nós a estudamos, o Senhor a renova e nos fala algo novo ao meu e ao seu coração. Esse é o desejo do meu coração neste momento, que o Senhor venha revelar-nos a tua palavra, que Ele possa falar ao seu coração, assim como Ele falou e tem falado ao meu coração. Amém? Veja bem, o cego de Jericó, sabemos que aquele homem estava ali
como diz o texto, na beira do caminho, assentado, estava ali parado, em inércia, totalmente sem nada a fazer. Mas, veja bem, aquele homem estava fora da sociedade, fora do contexto de família, ele estava abandonado no lugar, na beira do caminho e pedindo ajuda. Aquele homem não tinha nada, vamos assim dizer, nada para oferecer para ninguém, mas estava ali aguardando ajuda, estava ali esperando, ele estava fora de tudo, irmãos. Então nós imaginamos que aquele homem, ele realmente necessitava de ajuda para sobreviver. Um homem que não tinha expectativa nenhuma de vida. Não tinha condições de trabalhar, não tinha condições de estudar, não tinha condições de fazer nada na vida, a não ser estar ali no caminho, assentado, pedindo esmola. Como diz o texto, que ele estava ali mendigando. E interessante que Jesus está passando e este cego, mendigo, ele ouve que era Jesus. Ele ouve falar de Jesus, e ao ele ouvir falar de Jesus, algo muda na sua vida. Há vamos assim dizer, acende uma luz. Jesus está passando. Interessante que aquele homem, quando ele realmente ouve falar de Jesus, ele logo abre o coração. E ele acredita. Ele acredita que é Jesus quem está passando. E interessante que esse homem, ele acredita que Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode transformar a sua história. Jesus pode mudar a sua história. Aquele homem que até então ninguém dava nada por ele, estava ali, na beira do caminho, pedindo esmola, pedindo ajuda. E ao ouvir que Jesus está passando, ele toma uma decisão de fazer algo. Você já viu quando você está numa situação complicada, numa situação terrível, e você precisa de fazer algo, sair da sua zona de conforto, sair do seu habitat, sair de onde você está e realmente se propor a fazer algo para melhorar a sua vida, para que a sua história mude, para que a sua vida venha mudar, para que haja transformação na sua vida. É quando nós acordamos e despertamos e realmente descobrimos que nós precisamos fazer algo para mudar. Nós ouvimos tantas coisas, tantas pessoas falarem: fiz isso, fiz aquilo, tomei essa decisão, fui por este caminho. E nós vemos que este homem que ali estava, ele toma uma decisão e ele então decide sair daquela posição que ele estava, aquela posição de inércia, sem movimento, sem nada a fazer.
E ele então decide a começar a clamar a Jesus. Amém? Ele então descobre que Jesus podia fazer algo na vida dele, e ele começa a clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você está numa situação complicada, uma situação difícil, uma situação onde você precisa que o Senhor venha intervir, que haja a intervenção do Senhor, que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor libera o milagre sobre a sua vida. Esse homem estava nessa situação, ele precisava de um milagre. E ele então começa a clamar, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que ele reconhece quem é Jesus, reconhece o seu senhorio, porque quando ele começa a clamar, ele está falando que ele concorda, que ele acredita que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas, logo de imediato, quando ele começa a clamar por Jesus, começa a buscar pelo Senhor, já vem a primeira barreira. Quem não passou por barreira, ou quem não passa por barreiras na sua vida espiritual? Quem não passa por dificuldades? Quem não passa por problemas para chegar até o Senhor, para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor? Quantas dificuldades nós passamos no nosso dia a dia para permanecermos na presença do Senhor, para estarmos na casa do Senhor? Quantas dificuldades, quantos problemas para andar com o Senhor, quantas barreiras. Às vezes até na nossa própria casa, com os nossos próprios amigos, vemos a dificuldade. E esse homem então, clamando, ele viu a barreira, a multidão que estava posta à sua frente, começou a dizer para ele: para com isso, para de clamar, para de chamar, está amolando o mestre, você está incomodando. Quantas vezes nós achamos que nós estamos incomodando? Quantas vezes nós achamos que estamos amolando o mestre? E a barreira, ela vem para nos impedir, para atrapalhar. E às vezes nós não conseguimos passar por estas barreiras. Nós nos deixamos por vencidos. E eles ali falando com ele, impedindo ele, falando: olha, para de clamar, para de gritar, o mestre não vai te atender, ele não vai te ouvir, não precisa chamar. Como se Jesus fizesse acepção de pessoas, como se Jesus escolhesse a quem ele vai atender. O que eles entendiam, o que eles estavam dizendo era isto: olha, Jesus não vai te atender. Sendo que a palavra do Senhor, o próprio Senhor diz que ele veio para os doentes, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Senhor, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Ele veio para aqueles que precisam dele, aqueles que querem aproximar dele, aqueles que realmente estão fazendo de tudo para chegar próximo dele, aqueles que estão se entregando para ele, aqueles que o reconhecem, aqueles que o clamam.
estava ali passando e eles falando. Mas aquele homem sabia que Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para salvar o homem. Jesus tem poder para libertar o homem. E ele sabia disso. Tanto que ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi. E a multidão estava ali impedindo, atrapalhando os discípulos, falando: não, ele não vai até você, ele não vai te ouvir. Ninguém deixava o cego aproximar. Que nós não venhamos a ser empecilho para ninguém, que nós não venhamos a ser pedra de tropeço, que nós venhamos liberar o acesso até Jesus e conduzir os doentes até Jesus, levar até o Senhor, conduzir até o Senhor. Tentaram impedir, e quanto mais impediam, mais ele gritava, e eu imagino que cada vez ele aumentava mais o som da sua voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha para mim, olha eu aqui, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, olha para mim. Talvez nós estamos aqui nessa noite falando com o Senhor: Senhor, olha para mim, eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor. Olha para a minha situação, olha para o que está acontecendo na minha vida, olha o estado que eu estou, olha a minha situação e eu não consigo sair dela. Eu estou preso, parado, como este cego, mendigo, preso, parado, não conseguia fazer nada, não tinha perspectiva nenhuma de vida, mas ele clama ao Senhor. Interessante que ao clamar ao Senhor, ele chama a atenção do Mestre. Ele chama a atenção de Jesus. E o Senhor então para e olha para o mendigo, olha para aquele homem. Irmãos, eu fico imaginando o Senhor olhando para aquele homem, o Senhor liberando o olhar para aquele homem, o Senhor verificando a necessidade daquele homem, o estado daquele homem, a situação em que ele estava. Ele chama a atenção de Jesus. Jesus para e o chama. Aleluias. O Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está te ouvindo e Ele está te chamando nesta noite. O Senhor parou, olhou e o chama. Interessante é a forma com que o Senhor chama aquele homem. Olha, quando o Senhor fala: olha, chama ele, traz ele aqui. Eles vão até ele e falam assim: tende bom ânimo. Aleluias. Tende bom ânimo. Como que você fala com um cego, mendigo, para ter bom ânimo? Olha, se alegra, fica feliz. Aqueles homens sabiam de uma coisa: a partir do momento que Jesus manda chamá-lo, era porque algo diferente iria acontecer na vida daquele mendigo, na vida daquele cego. Jesus vai fazer algo, e Jesus pode fazer algo pela sua vida nessa noite. Ele está aqui, Jesus está aqui e Ele quer fazer algo na sua vida. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Saia da mesmice,
Saia do seu conforto. Foi o que esse homem fez. Embora olhando para ele, nós não vemos nada. O que se vê no homem desse? Nós não conseguimos ver nada, mas Jesus vê uma grande coisa. Amém? Jesus olha para mim, para você. Jesus olha para todos com um olhar diferente. Um olhar de misericórdia. Um olhar de bênção. Um olhar de amor. Um olhar de milagres. Jesus olha para mim e para você, Jesus olha para a igreja e Ele vê cada um de uma forma, cada um de um jeito, cada um conforme a sua necessidade. Então eles falam com aquele homem: tem bom ânimo, levanta. Aqui eu entendo que eles nem estenderam a mão para levantá-lo, que eles mandaram ele levantar. Tem bom ânimo, levanta. O mestre te chama, Jesus está te chamando. E aquele homem, irmãos, que estava ali, com certeza, ele deve ter dado um pulo de alegria. Como eles falaram, tem de bom ânimo, então ele deve ter dado um pulo de alegria, um pulo de ânimo, de coragem. Porque a primeira coisa que ele fez foi lançar a capa. Aleluias. Lançar a capa, que é o título desta mensagem, lançando a capa. A capa prende o homem ao passado. Sabe por quê? Era a única coisa que aquele homem tinha de valor. Era a sua capa. Não interessa o estado em que ela estava, com certeza. Provavelmente seria um estado terrível, porque aquela capa servia para ele para tudo, para esconder da chuva, do sol, do frio, para ele deitar. Talvez era aquela capa que ele abria no chão para as pessoas jogarem lá as suas ofertas, sua esmola. Mas aquela capa era tudo que ele tinha. Por isso que eu entendo quando o texto fala, e ele então lança de si a sua capa. Ele tirou dos seus ombros tudo aquilo que o prendia, tudo aquilo que o amarrava. Ele tirou tudo que ele tinha, porque se ele fica preso à capa, ele não iria caminhar até o Senhor, porque ele ainda estava preso ao seu passado, à sua situação de pobreza, situação de necessidade, situação de dificuldade. Ele estava preso àquilo. E ele levanta, joga de si a capa. E ele vai até Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Imagina aquele cego caminhando, tentando localizar Jesus meio à multidão. Se alguém não o levou, o pegou e o levou. E Jesus lhe disse: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Pergunta interessante de Jesus para um cego, mendigo. O
talvez nós falaríamos assim, mas por que, já perguntou, por que não o curou? Porque às vezes o que aquele homem queria não seria ser curado da cegueira. Ele poderia pedir outra coisa, ele poderia pedir Jesus para fazer outra coisa na vida dele, mas aquele homem estava interessado em sair daquela situação, sair daquela vida. Ele não queria continuar daquele jeito. Aquilo não era vida. Ele queria, então, ele fala para o Senhor: eu quero ver. Eu quero ver. Porque aí sim, tudo iria mudar na vida daquele homem. E interessante, irmãos, que ele pega, o Senhor o pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez o que nós estamos precisando de falar é isso: Senhor, eu quero ver, me dá visão espiritual. Talvez o que você quer não é uma visão espiritual, mas o que você quer? O que você quer? Estamos aqui por qual motivo? Por que estamos aqui? O que nós estamos pedindo ao Senhor? O que nós estamos querendo que o Senhor faça na nossa vida? E Ele nos pergunta agora, nesta noite: o que queres que eu te faça? Você pode dizer: que meu pai seja salvo, que a minha mãe seja salva, que o meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, que o Senhor me abra uma porta de emprego, que o Senhor me cure. Cada um tem um pedido, cada um tem algo no seu coração. Por isso que o Senhor olha para a sua igreja e vê cada um de uma forma, de um jeito que Ele está agora sondando o seu coração. E Ele sabe o que você quer, mas Ele quer ouvir de você: que queres que eu te faça? Com certeza, o Senhor já havia sondado o coração daquele cego. O cego Bartimeu já sabia o que ele queria, mas ele queria ouvir. O cego disse: que eu veja. Eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar. Porque veja bem, irmãos, ele podia pedir várias coisas que iria mudar a vida dele. Lembra de Salomão? Quando Deus fala com Salomão: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Salomão pega e fala com o Senhor: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, me dá sabedoria. E o Senhor o deu sabedoria entre tantas coisas que ele poderia pedir. E aí o Senhor o abençoou. Irmãos, esse cego poderia pedir tanta coisa, mas a necessidade dele era ver. Amém? Qual é a sua necessidade? Senhor, abençoa o meu negócio. Senhor, julga a minha causa na justiça. Opera maravilhas no meu lar. E veja bem, irmãos, como que o Senhor mudou a vida deste cego. O Senhor o curou. E a palavra do Senhor diz, versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E
logo viu. Amém? E ele faz o que, irmãos? Qual é a decisão desse cego? O que esse homem faz para a vida dele mudar? Para que haja transformação? Para que tudo venha a melhorar? Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia! Ele seguiu Jesus pelo caminho. Primeiro, o texto começa falando: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava assentado junto ao caminho, mendigando. O Senhor, então, no versículo 52, diz que o Senhor o salva. E ele começa a ver, e ele segue a Jesus pelo caminho. Ele não está mais parado, ele não está mais pedindo ajuda, ele não está mais mendigando, ele está caminhando com o Mestre, recebendo as bênçãos que vêm dos céus. Aleluias. E você já observou o capítulo 10 de Marcos, como que a palavra do Senhor se encaixa? Marcos, a partir do versículo 17, nós vemos o jovem rico, que tem um diálogo com Jesus, mas não abre o coração para o Senhor, não aceita o Senhor, não se rende para o Senhor. Em Marcos 10:35, nós temos dois discípulos, Tiago e João, os quais estão conversando com o Senhor e demonstram que são os melhores, pelo menos eles deveriam se julgar como os melhores discípulos, porque eles começam a questionar o Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, quando o Senhor estiver na glória e nós estivermos lá, nos coloca um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vimos um jovem rico, dois discípulos que se achavam que eram os tais, e logo depois nós vemos um cego, mendigo, que ouve falar de Jesus e se rende para o Senhor e anda com o Senhor, se humilha, se entrega. E Jesus vê um grande valor na vida daqueles cegos. Assim como Jesus olha para mim e olha para você e vê um grande valor na nossa vida. Independente da situação que nós estamos, independente do problema, o Senhor está olhando e está vendo valor em nós. Você tem um grande valor para Deus. Fala isso para quem está do seu lado. Você tem um grande valor para Deus. Você tem valor. Podem olhar para mim, para você, podem olhar e falar que nós não somos nada, nós não temos valor, mas eles estão enganados. Nós temos um grande valor para Deus. O Senhor viu valor naquele cego, mendigo, tanto que ele aceita Jesus e começa a caminhar com o Senhor, começa a seguir Jesus, andar com Jesus. Mudança de vida, mudou tudo na vida daquele homem. Não está mais no caminho, não está mais pedindo ajuda,
perspectivas de vida dele mudam. Agora eu quero servir Jesus, eu quero andar com Jesus, estar no meio da sociedade. Voltou para a sociedade. Jesus muda a vida daquele homem e pode mudar a nossa também. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus transformar a sua vida. Abra o coração para o Senhor. Se renda para o Senhor. Abra os olhos. Fala com ele: Senhor, o Senhor está nos perguntando nessa noite: o que queres que eu te faça? Então abra o seu coração e diga para o Senhor que você precisa, que você deseja. Em nome de Jesus. Pode ficar à vontade, sentado, de pé, mas fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor agora o que está no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. O que queres que o Senhor te faça? Momento de exercer a palavra que nós ouvimos. Senhor, neste momento, ó Pai, diante da palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai, Senhor, nós queremos